Oi, gente, boa tarde. Vou passar hoje o vídeo do dia, né? Antes de começar a falar sobre os movimentos lunares, eu queria até falar um pouco sobre o que é astrologia, o que a astrologia faz na nossa vida. A astrologia, ela é um método de leitura, é uma linguagem no qual a gente faz uma leitura dos astros e como todo mundo está dentro dessa órbita que chamamos, né, que é a Terra, quando você nasce com a sua carta natal exclusiva, somente sua. Então, qual a finalidade disso? Os propósitos de uma carta natal é para você aprender a trabalhar com a sua essência, tá? Então, qual é o propósito da gente poder chegar e estar fazendo isso? É encontrar dentro dessa vivência que nós falamos, que chama Terra, né? Aonde você se encontra, qual é o papel dessa partícula que é você dentro desse universo, né? No qual a gente muitas vezes acaba se comunhando com outros universos, porque como eu sempre falo, somos estrelas errantes, né? E é engraçado quando eu falo isso e eu vejo muitos mestres da astrologia no qual eu me dedico uma boa parte do meu tempo a escutar áudios, vídeos ou até mesmo leituras. O que você pode extrair de toda essa magnitude no qual você nasceu e qual foi essa proposta de você estar vindo para cá, né? Porque a gente tem sempre uma proposta. Claro que cada doutrina, que cada pessoa segue, tem diversas coisas que vocês podem comunhar junto, né? Mas dentro da minha doutrina espiritual, do qual eu acredito, eu acho que a gente está sempre podendo explorar melhor as suas magnitude que está dentro de você. E você às vezes tem aquilo lá e você não sabe. Você não sabe trabalhar aquilo. Então, a astrologia, ela é uma carta no qual, que eu brinco, que é a sua bússola, para a qual você aprender a ter dinamismo com a sua essência, tá? Porque os astros, eles sempre vão nos atravessar. Então, todos os astros, eles nos atravessam diariamente. O primeiro movimento lunar que a gente tem hoje, com exatidão, a gente vai ter um sextil da Lua em Sagitário, que fala sobre essa expansão, fala sobre expansão, sobre alegria, fala muito sobre leis. Sagitário fala sempre sobre o ato de ter a perseverança, conhecimento, a busca do conhecimento, a vontade de viajar, a vontade da alegria, a vontade de estar sempre em festa, porque esse é o clima sagitariano, tá? E uma lua, quando ela tá em sexto com Vênus, a gente pode falar que teremos um aspecto muito harmônico, né, da parte emocional junto com a Vênus, que fala sobre finanças, né, fala sobre beleza, fala sobre relacionamentos. Então a gente tem aqui um movimento onde quem conseguir aproveitar esse aspecto harmônico pode gerar uma energia fluida e positiva nas emoções e nas relações, tá? O que vai aproveitar esse movimento? O que é legal, né? Para você explorar a sua criatividade, para você cuidar de si mesmo, para você tirar um tempo para você cuidar da sua beleza, tá? Esses aspectos harmoniosos, ele é muito bom para interação com outras pessoas. Por quê? Porque a lua estando em Sagitário, automaticamente é uma lua que vai estar com uma tendência mais suave e muito mais agradável. Por quê? Porque o sagitariano, ele chega com jeitinho ali, ele gosta, né, de ser agradável, porque é uma pessoa super positiva, ela não gosta de ficar sabendo de coisa triste, gosta de pensar sempre que as coisas vão dar certo.
A sensibilidade emocional, ela pode transmitir a maior apreciação para a beleza e para os prazeres estéticos, porque a gente está falando de Vênus, tá? Mas também fala sobre um movimento de atividades artística, vontade de decorar os lugares, vontade de decorar ambiente, de mexer com essa parte decorativa venusiana, tá? Esse equilíbrio, ele também ajuda a expressão do sentimento de uma maneira bem... como que eu posso dizer? Ajuda a facilitar a expressão de um sentimento de uma maneira que ela vai ser muito mais bem recebida, tá? É uma energia muito positiva, então tem uma tendência para buscar as experiências que tragam a satisfação emocional. Então vocês só tem que, claro, como tudo tem polaridades, a gente sempre tem que ver a polaridade do que atravessa dentro do seu mapa, tá? Mas no contexto, isso é uma posição boa, tá? Se a gente vou falar em questão mundial, em questão do que vai acontecer num termo mundi, que a gente fala, num quadro mundi, a Lua com esse aspecto de Vênus com a Lua está numa casa 9, ela está numa casa de justiça. A gente aqui está falando sobre essa facilidade dos aspectos jurídicos junto com os aspectos venusianos, então parte de finanças, de compra, venda, é uma coisa bem também que pode estar tendo esse tipo de negociação, de regresso na sua carta natal. E é muito interessante isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou fazer um vídeo sobre os eclipses. E a gente está com uma carta que acabou de ingressar, que foi Marte em Câncer, que vai ficar aí por 2 meses, depois ele vai pular para Leão, vai ficar mais 2 meses. Então é bom a gente começar a ter entendimento sobre isso. Para quê? Para saber o que isso mexe, não na minha maneira de falar astrologicamente, mas como ele mexe na sua vida, porque ele ativa uma casa da sua vida, ele ativa uma casa natal da sua vida. Tá? E faz com essa dinâmica naquela revolução, naquele momento do que você está mexendo. E quando a gente tem autonomia sobre isso, você consegue aproveitar todas essas energias que estão o tempo todo se misturando na nossa mandala, para que a gente aproveite o time disso, para que você não deixe passar, às vezes, uma oportunidade de um movimento lunar, seja ele marcial, seja ele venusiano, seja ele uraniano, seja ele saturnino, né? E seja plutoniano, seja o que for. Seja ele todas essas estrelas que estão aí, todos esses astros que estão aí para nos ajudar nessa nossa evolução interna. Esse sexto da Lua em Sagitário com Vênus em Libra, ela também fala pode falar também sobre vontade de viajar, vontade de ir para fora, vontade de conhecer lugares. Por quê? Porque é um facilitador, porque a Lua está na casa sagitariana, uma casa que fala sobre viagens além mar, né? E Vênus na casa dos relacionamentos, porque ela está nesse momento às 7h47, bem na casa dos relacionamentos, né? Então, a vontade, isso pode acontecer nesse período, porque isso vai até hoje, até mais ou menos uma meia-noite, que talvez você programe algo para você estar indo viajar para longe. Talvez você compre uma passagem junto com o seu amorete e aí você vai viajar ou somente com você mesma. Mas também essa Lua fazendo esse sexto com Vênus traz para a tua vida um olhar para cuidar de si. Então, por que não talvez você não deixe
um tempo para que você faça alguma coisa para você. Seja você relaxar, seja você relaxar com os amigos, seja você desfrutar de algo da beleza naquele momento que é só teu, quando tem esse seixo. São movimentos suaves, mas se você sentir essa vontade, dê fluência para isso, aproveite, porque muitas vezes a gente não percebe. Eu tô com vontade, sua cabeça tá tão pilhada com outras coisas que a gente não percebe pequenos detalhes para você aproveitar e olhar para dentro de si. Porque quando a gente fala sobre a lua, a gente está falando do que tem de mais precioso dentro da gente. A lua é o que nos nutre. Então, nutra a sua beleza. A sua beleza não é uma beleza somente para estar para o externo. A sua beleza é sua beleza interna também. Então, se para você é muito saudável você parar e ler um livro, então que você leia esse livro. Se isso te nutre, faça. Se isso para você é ser belo, faça. O que é muito importante é você desfrutar disso e começar a ter olhos e perceber pequenas sutilezas, porque um sexto é um movimento sutil, mas a gente precisa estar atento a ele, tá? Porque às vezes você pode deixar despercebido e você deixar passar essa boa fluência para que você consiga estar aproveitando desse seixo, dessa benevolência, porque Vênus é benevolência. Vênus é o que traz uma pequena gotinha, ou diária ou semanal, ela sempre traz algo muito bom pra gente, tá bom? Aí depois, às 9 horas, a gente vai ter uma tensão entre a Lua e o Sol que está em Virgem. O Sol fala sobre a nossa essência, sobre o eu, sobre a sua visibilidade. E a Lua, ela fala sobre você estar olhando para a parte emocional, o que te nutre, como que você lida com aquilo. E nesse momento, a Lua está quadrando o Sol. E o que seria essa quadratura, né? A lua em Sagitário é uma lua que fala sobre emoção e necessidade, tá? Eu acho que esse seria uma maneira de falar uma parte dessa quadratura. A lua em Sagitário, ela é entusiasmática, tá? Ela é aventureira, ela busca expansão, tá? Porque quem rege essa lua é Júpiter. E ela busca uma expansão e crescimento, tanto que a casa que a gente tem em Sagitário, que é a casa do conhecimento, é a casa do além-mar, é a casa de ir à frente, é aonde aquele centauro, ele aponta a flecha para você buscar esse caminho, tá? As emoções que estão ligadas com essa lua são de novas ideias, a viajar, buscar a verdade. Só que aí, o sol de Virgem, ele é um sol prático, detalhista, que está sempre orientado ao serviço e análise. Então, ele está ali para servir. Os virginianos têm como essência servir ao próximo. Ele está ali para organizar a sua vida e ter o que é o conflito ali. Sagitário quer que você saia dessa zona de conforto sua, de ficar ali fazendo as coisas miúdas do dia a dia, que você vai buscar algo além daquilo. Então tem-se uma tensão de uma identidade de organização muito grande, uma eficiência, uma análise muito crítica disso. Para quê? Para você buscar conhecimento. O que essa lua pede para esse sol falar, cara, vamos buscar novas metas, vamos ter outros objetivos. Por isso existe a tensão. Por quê? Porque é um conflito, né? Que sugere essa necessidade emocional da expansão, da aventura e o desejo de organização e de
controle. Aqui está atravessando esse sol virginiano, e esse sol está atravessando alguma casa da sua vida, tá? Porque a gente tem todos os signos dentro do zodíaco. Aí, nesse mesmo horário, né, a gente também tem a Lua quadrando Saturno, que está em Peixes. No nosso mapa pessoal, a gente tem ali Saturno em Peixes, aonde tem uma tensão adicional que envolve Saturno, um planeta de estrutura, de limites, e Peixe, um signo de sensibilidade, de espiritualidade. Saturno ali, ele está colocando os pontos finais para ele ir ano que vem para Áries. Aí, meu filho, esperemos, porque olha, os movimentos vão ser bem radicais. Por quê? Porque em Peixes ele age, Saturno, ele não está confortável. Ele age ali de uma forma muito no desconforto, então ele não está na sua melhor fase, mas ele não deixa de ser Saturno, tá? Ele não deixa de ter responsabilidade para aqueles assuntos no qual Peixes traz, né? Então, quais são esses assuntos? Peixe traz sobre os exilados, Peixe fala sobre a humanidade, Peixe fala sobre o amor incondicional, Peixe fala sobre água, sobre as nossas águas mais profundas, as marés. Então, a gente vai estar ali com esse Saturno fazendo, ativando essa casa do judiciário com esses assuntos de Peixes. Então, é bem provável que a gente vai escutar falar sobre esses assuntos. O conflito dessa quadratura, vou aqui na minha cola, tá? O conflito dessa quadratura entre o desejo da expansão, da liberdade de Sagitário e a necessidade de enfrentar as limitações emocionais fazem com que você possa ter um desequilíbrio, né? Para você encontrar uma nova possibilidade de lidar com essas realidades emocionais e espirituais, tá? Os desafios, as pessoas podem se sentir bloqueadas, tá? Muita gente já está sentindo isso. Você pode se sentir bloqueada, restringida, as suas emoções e as suas capacidades de seguir os seus desejos. Pode haver uma sensação de que a responsabilidade ela tá te limitando a você expressar e a explorar, tá? Como que você vai lidar com esse aspecto, tá? Você precisa reconhecer que existe uma tensão ali. Você precisa reconhecer que existe uma frustração, tá? Nesse setor, nessa ação, nesse movimento. E aceitar que há um conflito entre o desejo e a necessidade para poder ajudar a poder encontrar a maneira de como você vai conciliar tudo isso. Essa quadratura da Lua com Saturno, ela vai até o dia 11, às 3h50. Então, a gente vai passar hoje, vai passar o dia 11, e aí a gente vai estar sentindo ainda, reverberando essa quadratura. Então, vocês vão precisar tentar ter essa harmonia, tá? Tentar aproveitar o que dá a aproveitar disso, sem se estressar, tá bom? Aproveitem, o que tem desse movimento de hoje é isso. E fique atento que eu vou falar sobre os eclipses, porque a gente já está em temporada de eclipse, a gente já está sobre as nuances desse eclipse que vai acontecer no dia 17 e vai acontecer no eixo de Peixes e Virgem. Então, fiquem atentos, tá bom? Até mais!